Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada. Ouvintes da Rádio Fraternidade, nós vamos apresentar agora a palestra do Dr. Lacordaire Abrão Faad, que atua no movimento espírita brasileiro há 43 anos. Hoje, ele é vice-presidente para assuntos doutrinários da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso. O Dr. Lacordaire, profissionalmente falando, é psicólogo clínico e organizacional, com especialização em psicologia e psicoterapia transpessoal. Ele vai abordar o tema A Cura Espiritual da Depressão. Palestra realizada no Centro Espírita Caridade, da cidade de Araguari, no dia 21 de agosto de 2014. A solenidade aconteceu da seguinte maneira. Prezados irmãos, é uma satisfação para nós a presença de todos vocês, a presença do nosso Lacordaire, do Cleonaldo e da Cristina, de Catalão, o Cleonaldo, que é dirigente do Conselho Espírita Municipal de Catalão, o Lacordaire, que é vice-presidente da Federação Espírita do Mato Grosso, já tendo ocupado o cargo de presidente por vários mandatos. E essa oportunidade é uma oportunidade que nós aproveitamos de imediato quando o nosso Cleonaldo nos telefonou oferecendo-nos a chance, a oportunidade, a ocasião. Nós gostaríamos de informar a todos que nós também estamos transmitindo essa palestra, esse evento, pela Rádio Fraternidade, com a presença do nosso Hélio, e também por instância do nosso Rubens, a Rádio Fraternidade, que é uma rádio web, que tem feito um trabalho excepcional em todo o território nacional, na divulgação da doutrina espírita, eventos 24 horas por dia, e o nosso evento está ali. A palestra de terça-feira próxima também, do nosso amigo Marcel Mariano, de Salvador, também irá ser transmitida. Sendo assim, meus irmãos, as boas-vindas a todos, que Jesus nos abençoe, nos guarde. A nossa casa se engalana. Nesse mês de setembro, estamos completando 90 anos de fundação. 30 de setembro de 1924 foi quando o Centro Espírita Caridade, segundo Centro Espírita de Araguari, foi fundado. Falávamos com o Cleonaldo e com o Lacordaire e com a Cristina, que no nosso livro de atas havia, ou está inscrito, que havia um grupo familiar de espiritismo que já funcionava, de onde saiu o Centro Espírita, de onde começou o Centro Espírita Caridade. E nós temos atas de 1901. Portanto, se nós fizermos uma remissão a esta data do Grupo Familiar de Espiritismo Alexandre Herculano, nós, então, vamos ver que o período é bem maior. O nome do Centro Espírita Caridade foi, em uma sessão, oferecido e indicado por Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Nós, então, vamos iniciar a nossa reunião de hoje, pedindo que a nossa irmã presidente, a dona Jesse,
faça uma saudação a todos os presentes e proceda a prece inicial para nós. Boa noite a todos. O nosso coração e a nossa alma estão em festa. Não só numa festa material, física, concreta, com a presença de todos em nossa casa, mas uma festa toda espiritual, uma festa toda transcendental. Mesmo porque, quando nós falamos em comemorações espíritas ou espirituais, a gente vibra de satisfação e de alegria. E nós sempre concitamos aos amigos benfeitores que nos auxiliem, que estejam presentes, e temos certeza disso, pois eles são todo amor e dedicação para conosco, não só nesta casa que confiamos, nesta proteção divina, e confiamos em Jesus, nosso Mestre maior, e em Deus, nosso Pai. Vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou para iniciarmos esta sessão toda especial, festiva e alegre, com a presença de todos e especialmente com o nosso palestrante. Oremos. Senhor Jesus, receba as nossas vibrações de harmonia, de paz e de alegria, todas espirituais, Mestre Jesus, transcendentais. É a nossa alma que vai até a Ti, Senhor, através das nossas palavras, ressonando ou ressoando aquilo que nós sentimos. Estejais conosco, Mestre Jesus, e amigos protetores. E com a oração que Tu nos ensinaste, iniciamos com muita alegria e satisfação na alma a nossa sessão desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas e ofensas, assim como perdoarmos aos nossos devedores e ofensores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Assim seja. Meus irmãos, nós vamos solicitar ao nosso amigo Cleonaldo que faça a apresentação do nosso palestrante da noite de hoje. Nós gostaríamos, antes, de dizer que os laços desta casa com a família do nosso palestrante Lacordaire já existem de muitas gerações. Porque o meu avô, o pai da dona Jéssica, o senhor Adolfo Carlos Carísio, ele se relacionava e participava de maneira efetiva do movimento espírita regional e do sul goiano, notadamente na cidade de Catalão. E o pai do nosso Lacordaire, o senhor Jorge Faim, se relacionava com o vovô e com essa equipe dos pioneiros dos tempos heróicos do Espiritismo no início do século XX. É assim, meus irmãos, que nós gostaríamos de fazer essa menção e da nossa alegria de hoje concretizarmos a presença do nosso Lacordaire, reforçando esses laços, como diz a campanha, né? Esses laços sejam fortalecidos de maneira efetiva. Vamos deixar então a palavra com Cleonaldo para que ele fale do trabalho do Lacordaire. Boa noite a todos. Lacordaire é de Catalão, nascido em Catalão, mas residente em Cuiabá, quando ele é profissionalmente psicólogo. Então vocês vão ver hoje uma palestra de cunho psicológico e espiritual. E vocês vão aproveitar muito, porque ontem ele falou lá em Catalão sobre
energia mental e autocura durante 2 horas. E o centro não cabia assentado mais do que 300 pessoas. E tinha umas 100 pessoas em pé e outras de fora em pé nas janelas. E ninguém arredou um passo. De forma que Lacordaire, onde que ele chega, ele empolga pelo seu carisma, pela sua dedicação à doutrina. Ele é de uma família muito numerosa, 3 irmãos, todos eles morando em Brasília e ele em Cuiabá. E há 4 anos atrás, quando nós estivemos lá em Cuiabá, nós tivemos no trabalho dele lá, um trabalho assistencial que eles têm, e o convidamos para fazer uma palestra em catalão. E ele prometeu para nós que assim que tivesse oportunidade, ele viria a Catalão. E aí, nós antecipamos, porque ontem foi feriado em Catalão, aniversário da cidade, e deixamos uma data de quinta-feira para que o público pudesse aproveitar e trazer aqui para Araguari, para que vocês pudessem conhecê-lo. E ele tem um trabalho com Alírio de Cerqueira Neto, da qual eles são sócios na clínica, e o Alírio é o escritor, né, do projeto espiritizar.com.br. Vocês podem depois acessar e vão ver que lá tem essa palestra, os livros, material para meditação, para análise, para reflexão. E ele está indo amanhã para Itumbiara, fazer um seminário, uma palestra lá em Itumbiara até domingo. E do tema de ontem, que ele falou lá em Catalão, sobre energia mental e autocura, vocês aqui conseguem acessar a Rádio Liberdade FM. Nós já gravamos uma entrevista para o programa Espírita de lá, que vai ao ar nesse domingo às 10 horas da manhã, no FM Liberdade 102.7. Se vocês quiserem ouvir, fiquem à vontade. Então, sem mais delongas, passamos a palavra para o Lacordaire para ele nos brindar sobre a cura da depressão através do Espiritismo. Boa noite. Que possa Jesus, este sol de amor, prosseguir nos envolvendo nas suas doces vibrações de amor e paz. Inicialmente, a nossa gratidão ao Centro Espírita Caridade por estar nos oportunizando este momento. A cura espiritual da depressão. Nosso Ronaldo já colocou. Quem desejar essa palestra e mais algum outro material pode acessar esse site www.espiritizar.com.br. Espiritizar é um nome que a Federação Espírita do Estado de Mato Grosso deu a esse projeto, que está baseado naquela tríade de Joana de Ângeles: qualificar, humanizar para espiritizar. É uma equipe de trabalhadores da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, que vem já trabalhando há mais de uma década, com o intuito de resgatar a metodologia que Kardec nos oferece, do estudo sistematizado, reflexivo, que é o estudo trazendo para nós. E ele está baseado principalmente no entendimento da parte terceira do Livro dos Espíritos, das leis morais. Então podem estar baixando todo o material, tem as lâminas, tem as aulas, enfim, como desejarem. Muito bem, nós vamos estar falando sobre a depressão, dentro a cura espiritual da depressão. Allan Kardec, que é pseudônimo de Leon Hippolyte Denisard Rivaio, este eminente professor, pedagogo, poliglota, autor de vários livros didáticos à sua época, quando ele vai pela primeira vez na casa da Madame Prenez-Maison, convidado pelo amigo, o Sr. Fortier, que era um magnetizador, e quando ele vê as mesas respondendo
perguntas frívolas daqueles que ali estavam, enquanto homem de ciência ele parte de uma dedução muito lógica, não há efeito sem causa. E ele então pergunta o que é que está por trás deste fenômeno. E a mesa então responde: somos nós, as almas dos homens que já vivemos na terra. A partir dali, juntamente com um grupo de amigos sérios, ele passa a pesquisar aquele fenômeno. E no dia 18 de abril de 1857, na Cidade Luz, Paris, vem a lume o Livro dos Espíritos. Este livro, muito interessante, mais ou menos dentro da metodologia socrática, da maêutica, ele vem então resgatar para a humanidade aquilo que sempre buscamos. De onde viemos? O que estamos fazendo aqui? Quais são, na verdade, o nosso propósito existencial? E é justamente o que Kardec vem então estar nos trazendo através da doutrina espírita, para que tenhamos um sentido existencial. E com o advento do Livro dos Espíritos, Allan Kardec tem o cuidado então de construir um opúsculo chamado O que é o Espiritismo. E nesse opúsculo ele coloca justamente no preâmbulo que o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como das suas relações com o mundo corporal. Portanto, não é uma ciência como tradicionalmente conhecemos, a matemática, a física, a biologia e etc. É uma ciência muito especial. É uma ciência que tem como estudo o espírito, como já dizia Sócrates, este ser pensante que é viajor do tempo e que a vida na Terra é uma estação. Allan Kardec vem então resgatar para nós essa imortalidade de forma palpável e evidente que todos nós possuímos. Até a doutrina espírita falava-se do espírito ou da alma, mas é com a doutrina espírita que nós ganhamos a comprovação. A semelhança do microscópio que vem para a ciência, não criando um mundo novo, mas o desvendando, a doutrina espírita é o microscópio da alma, que vem justamente mostrar que a morte nada mais é do que um processo, um corredor para a vida. Nós somos seres interdimensionais. E ele então, Kardec, nos afirma: nós estamos dentro do corpo, não à semelhança de algo que está dentro de uma garrafa e que fica enrolhado. Não. O espírito, mesmo estando no corpo, ele está numa percepção transdimensional, que vai além das nossas percepções mais evidentes. Nós temos um corpo, mas somos mais do que um corpo. Nós pensamos, mas somos muito mais do que essa estrutura que pensamos. Portanto, é uma ciência e ninguém vai aprender ciência se não estudá-la. E então Kardec nos oportuniza a adentrar esse mundo dessa ciência do espírito. Quando o pai da psicanálise, Sigmund Freud, coloca que nós somos dirigidos pelo inconsciente, mas Allan Kardec, na questão 919 do Livro dos Espíritos, antecedendo o pai da psicanálise, ele pergunta aos benfeitores da humanidade: qual é a forma, o meio prático, para que nós possamos resistir ao mal e desenvolver o bem? E vem justamente um dos pais da igreja para nos responder, que é Santo Agostinho, que é uma autoridade moral dentro da sociedade. O que é uma autoridade moral? É aquela pessoa que vive aquilo que prega. É aquela pessoa que o seu discurso está associado também com a sua prática. E nós estamos rodeados de pessoas que têm o padrão da autoridade moral. Recentemente nós vimos, numa reportagem em São Paulo, um casal de mendigos acharam 20 mil reais e devolveu. E o que foi interessante, que o repórter, ao perguntar àquele senhor, que na verdade ali nós vamos encontrar o pobre de espírito, como disse Jesus, porque o pobre de espírito de egoísmo, ele é rico em solidariedade. O pobre de espírito de avareza,
ele é rico em fraternidade. E ali nós estávamos diante de um realmente pobre de espírito, como disse Jesus, que esses herdarão os céus. E ele então disse ao repórter, quando ele perguntou, o que é que o fez devolver 20 mil reais? Se esse 20 mil reais era a solução da sua vida. E ele então responde naquele momento, primeiro, senhor repórter, o dinheiro ele não é a solução. Ele colabora na solução se a pessoa já tiver a solução dentro de si. E ademais, eu sempre ouvi da minha mãe que nós não devemos ficar com aquilo que não nos pertence. O que é autoridade moral? É o papel desta mãe, que mesmo presente, mesmo ausente, se fez presente, porque ela não estava presente fisicamente, mas a sua conduta, a sua atitude diante deste filho, caldeou, formou o caráter, a moral, a ética desse cidadão. E é justamente o que Santo Agostinho então vem estar nos dizendo. Um sábio da antiguidade já vô-lo disse, conheça-te a ti mesmo. Mas Allan Kardec, este eminente pedagogo, que nós não sabemos o que é mais inteligente, se são as perguntas do professor Rivaio ou a resposta dos bons espíritos. Ele então volta à questão dizendo, mas como, de que forma prática nós possamos realmente estar agindo desta forma? E aí vamos ver novamente o que é autoridade moral, quando ele diz, fazei como eu fazia. Passava em revista todas as noites as ações do meu dia. Passar em revista não é autocrítica, não é autocensura, não é autorrecriminação. Passar em revista é fazer um trabalho de autopercepção de nós mesmos. Porque a doutrina espírita, ela vem justamente estar nos orientando e nos ajudando a entender que o erro que nós cometemos nessa nossa caminhada faz parte também do nosso aprendizado. A semelhança da criança, como diz Piaget, que trabalha também por assimilação, que quando ela cai, aquele tombo de alguma forma, já de um processo psiconeurológico, ela já aprende. E a próxima vez que ela, diante de uma situação desafio, ela vai estar agora utilizando aquela experiência e agindo de forma diferente. Dentro dessa visão ampliada, que a doutrina espírita nos possibilita, o erro nada mais é do que uma experiência nos ensinando como fazer diferente. Daí nós vamos perceber a importância que tem a resposta de Santo Agostinho. E aqui nós estamos vendo um iceberg, um gelo. E aqui 95% é aquilo que nós não vemos, mas que realmente está contido dentro do gelo. 5% é somente o que nós vemos. Quando assistimos o filme Titanic, o gelo que rasgou o casco daquele navio, que era o insuperável, não foi o gelo que eles viram, foi o que eles não viram. E daí nós vamos perceber que quando Sigmund Freud diz que nós somos dirigidos pelo inconsciente, dentro dessa visão que o Espírito Joana de Ângeles nos possibilita, ela diz que não existe o inconsciente, porque nos dá uma noção de como se fosse algo inacessível. Então ela prefere o subconsciente, porque a todo momento nós estamos acessando os nossos conteúdos, desde a nossa infância, como também de outras encarnações. Quando nós perguntamos hoje, enquanto adulto, quanto que é 3 vezes 4? A gente responde com a maior facilidade, 12. Mas quando nós estávamos aprendendo, nós contávamos no dedo, e mesmo assim erramos. Uma vez aprendido, nós não perdemos. Então, o subconsciente são todas essas experiências apreendidas, que quando uma fotografia, um perfume, algo vem, desperta em nós aquilo que nós já trazemos dentro de nós. Daí a importância do autoconhecimento, para que nós possamos, sim, estar tendo uma autopercepção de si mesmo e trazendo conosco o autodomínio das nossas ações. Portanto, hoje, que nós estamos vivendo um momento em que, com o advento da internet, com tanta tecnologia, com tantas facilidades, hoje o mundo é uma aldeia global. Embora com todos esses avanços,
nós trazemos os mesmos conflitos de outrora. Aliás, um tanto quanto mais. Principalmente o pânico, a depressão, a ansiedade e tantos outros quadros que a própria Organização Mundial de Saúde vem a enumerar. Mas dentre eles, a depressão. E o que realmente vem a ser a depressão? Dentro, principalmente, daquilo que a doutrina espírita nos oferece, de percepção. Joana de Ângeles nos coloca que a depressão é resultado do desequilíbrio energético do corpo Depressão é resultado do desequilíbrio energético do corpo em razão da fragilidade emocional do espírito que o aciona. Portanto, o corpo nada mais é do que um computador super sofisticado. Joana de Ângeles tem o cuidado de dizer, se nós pegarmos 10 quilômetros enfileirando o computador mais sofisticado, não chega a 10% da nossa capacidade cerebral. Portanto, nós moramos numa casa psicotrônica, psicomental, e muito das funções que o nosso corpo desenvolve num processo de automatismo ou de impulso aprendido com a conduta e as atitudes do morador, que é o espírito imortal. Muitas vezes nós machucamos, eu lembro, por que meu braço está roxo? E nós não sabemos por que nós machucamos e onde foi. O próprio corpo já se organizou para facilitar uma série de atividades. Daí a importância do autoconhecimento para que nós possamos, sim, termos a consciência de nós mesmos. Uma síntese que nós vamos desenvolver ao longo da palestra. Então, o que vem a ser a depressão, como também qualquer outro quadro de doença. Primeiro, é o espírito que é o agente pensante. Então, os nossos sentimentos de desamor, de mágoa, de ressentimento, de ódio, de insegurança, vai estar gerando em nós um quanto energético de desequilíbrio, que vai estar refletindo na doença enquanto do corpo físico. Portanto, a doença, ela não é uma inimiga, ela é, na verdade, um carteiro, é uma amiga. Se vocês perguntarem, cadê o Lacordaire? Olha, ele teve um aneurisma e já foi. E nós, ao desencarnarmos, levamos tudo aquilo que é nosso. Portanto, há uma diferença entre morrer e desencarnar. Kardec coloca muito claro, quando nós vamos perceber que o morrer é de todos nós. É fisiológico, é biológico, é um fenômeno quando cessa a vida do corpo. Mas a desencarnação, que é o desprendimento do espírito no corpo, ela depende de impulsos físicos, emocionais, psíquicos e espirituais. Então, muitos de nós vamos morrer e não desencarnar. Porque, às vezes, em virtude da forma como nós conduzimos a nossa vida, num apego às questões materiais, sem ter essa consciência enquanto espírito que nós somos, nós vamos ficar presos às questões secundárias em detrimento daquilo que é o essencial. Então a doença, ela é um carteiro, vem estar nos ajudando a perceber para que nós venhamos a estar mudando as nossas ações internas. Quando a própria Organização Mundial de Saúde afirma que não existem doenças, existem doentes. Porque cada um de nós, com o nosso padrão mental, nós estamos trazendo para nós a manutenção da saúde ou gerando em nós a doença. Portanto, diante da doença, nós temos a oportunidade de fazer algumas escolhas. Entre elas, eu fico muitas vezes numa relação passiva diante da doença, que é, na verdade, uma atitude de falso amor, de pseudo-amor. A pessoa se acomoda diante da doença como se ela fosse inevitável, gerando a continuidade dessa. E então, eu me acomodo dentro desse padrão de ganho secundário. Ganho secundário é aquele ganho que, mesmo nós estamos numa subqualidade de vida, mas ainda ficamos nos mantendo naquela postura que deixa a desejar. A outra atitude é de reatividade ou reativa. É uma atitude também de desamor. A pessoa se revolta contra a doença, querendo arrancá-la de si mesmo, gerando um agravamento desta. Portanto,
dentro dessa visão, que a doença é um carteiro, nós vamos perceber que nós temos a oportunidade de fazer a mudança dos nossos padrões mentais. E aí vem a proatividade. O que é proatividade? É uma palavra da moderna administração que significa aquela pessoa que tem autoconsciência de si. Ela sabe quem ela é para si, quem ela é na relação com o outro, com a vida e com Deus. E ela sabe também onde ela está e onde ela quer chegar. Ela tem um projeto de vida. Ela tem, na verdade, uma busca do autoencontro. Mas de onde ela está, para que ela possa chegar onde ela quer chegar, ela também tem consciência de que existe um espaço que é trabalhoso, que requer o esforço dela na construção deste ideal maior. Isso é a proatividade. Na proatividade é um profundo ato de amor, porque a pessoa vai estar buscando trabalhar os seus valores internos nessa autoconfiança. Ela aceita o processo da doença como um sinal de desequilíbrio e busca perceber o que a gerou para com isso se libertar desta, através da identificação com os sentimentos essenciais. Quando a própria Organização Mundial de Saúde coloca que não existem doenças e sim doentes, eu então vou buscar perceber se eu estou sendo portador de um CA, de um câncer. Eu vou estar me perguntando, o que é que essa doença quer me dizer? Por que eu estou nessa situação? Por quê? Diante desta percepção que Allan Kardec nos traça, na parte 3ª do Livro dos Espíritos, em que ele estuda as leis naturais, a lei do trabalho, a lei do progresso, a lei de sociedade, a lei de liberdade, a lei de causa e efeito, e etc., eu tenho autoconsciência de que nada vai me acontecer que não esteja no meu programa e fruto muitas vezes das minhas ações. Então, diante de qualquer situação, desafio, eu vou estar perguntando, por que eu estou nesta situação? O que é que esta situação quer me dizer? Porque há uma meta-mensagem diante da situação em que eu estou vivenciando. A outra é, como é que eu posso agir para mudar e estar tendo um resultado diferente? E aí eu passo, então, a agir completamente diferente da acomodação ou da reatividade, da revolta. Eu vou estar agora trabalhando de uma forma amorosa e responsável por mim mesmo. Bem, com isso, eu tenho, na verdade, a saúde do corpo e do espírito. Mágica? Não cai uma folha de uma árvore sem que o Pai queira, sem que ele saiba, disse Jesus. Tudo que está no universo obedece um equilíbrio e obedece também um sincronismo. Tanto é que Confúcio, esse grande pensador chinês, nos afirma: ninguém pode tocar em uma flor sem comunicar-se com as estrelas. Então, quando eu busco crescer interiormente, eu estou de alguma forma convidando aqueles que estão à minha volta a crescerem também. E no caso então da depressão, quais são os sintomas que nós sentimos dentro do quadro da depressão? Naturalmente, tomando agora como referência que nós somos os responsáveis pela nossa doença ou pela manutenção da nossa saúde. Ninguém é depressivo. Nós temos um quadro depressivo. Vallon, que é um dos teóricos também da psicologia infantil social, que é um francês, ele afirma que toda criança tem necessidade do adulto socializado para inseri-la no social. O que quer dizer isso? Conforme os nossos pais, as nossas mães, trabalharam conosco desde a amamentação, desde a orientação, desde o nosso processo socioafetivo, nós vamos adquirindo esses padrões. Há um outro pensamento também da psicologia tibetana que diz que nós somos uma somatória de não nós, mas a síntese é pessoal. Nós temos muito do jeito da mãe, mas também temos muito do jeito do pai, do jeito da avó, do jeito da tia, do jeito dos professores. Agora, não adianta eu ficar me rebelando ou revoltado do jeito que a minha mãe, do jeito que meu pai me criou.
Primeiro, porque ninguém cai na vida de ninguém ou entra na vida de ninguém por acaso. Todos nós, antes de reencarnarmos, como diz o Espírito Honório em um livro que se intitula Dias Felizes, da editora Espiritizar, uma página que se intitula Contratos Espirituais. Ele então nos afirma que todos nós, antes de reencarnarmos, passamos por um tratamento, um acompanhamento minucioso, amoroso e responsável por profissionais na área da psicologia, na área da psicopedagogia, nas áreas mais diversas. E aqueles de nós que trazemos conosco compromissos além do compromisso conosco e nas relações interpessoais, seja na família, no trabalho e assim sucessivamente, nós ganhamos uma assessoria de uma equipe multidisciplinar. Então ninguém é pego de surpresa. Por isso que é fundamental que nós busquemos nos auto-perceber, assumindo essas nossas questões, que nós fomos preparados antes de reencarnarmos para que possamos dar conta da nossa administração, como diz o apóstolo Paulo. Portanto, os sintomas da depressão, nós entramos muitas vezes num sentimento de incapacidade, de prazer pela vida, que resulta na falta de vontade de viver, na vontade de sumir ou desaparecer. Pode estar ou não acompanhado com desejos de morte. Pode ser uma doença das emoções, a depressão. Ela não tem sinais físicos ou bioquímicos evidentes. Por causa disso, é uma doença ainda muito incompreendida. A depressão, ela é eminentemente de fundo emocional, psíquico e espiritual. É uma doença nossa enquanto manifestação do espírito nas suas características egóicas, humana e instintiva. Por quê? Quando nós não temos uma leitura dos valores éticos e morais da vida e passamos um longo período da nossa vida investindo em nós, na horizontalidade do ter, do fazer, do estar, como vimos inicialmente, principalmente, conduzidos pela propaganda da mídia, querendo ter o melhor celular, o melhor carro, a melhor casa, a melhor escola, tudo bem. Agora, como eu faço? Eu estou buscando perceber que o que eu tenho, o que eu faço, o que eu estou, está a serviço enquanto eu, espírito imortal, o ser, eu estou me trabalhando enquanto ser humano ou estou me conduzindo enquanto ter humano? Porque quando nós estamos somente no ter, nós temos pessoas, nós temos coisas, nós temos situações, mas há um vazio interno, um vazio existencial, porque eu estou desassociado de mim mesmo. A depressão, ela é uma doença difícil de ser detectado, diferentemente quando alguém tem uma diabetes, faz um exame de sangue e consegue detectar. A depressão, ela está no nível subjetivo da manifestação da vida em nós, ainda no campo do emocional, do afetivo, no campo do nosso psiquismo, que atua no nível psiconeurológico, refletindo no corpo físico. Ainda mais, nós entramos também no movimento do humor depressivo. Como que ele se revela? Há uma dificuldade de sentir prazer pela vida, resultando em uma insatisfação por viver, sentimento de tristeza ou vazio. Há uma autodesvalorização. Como nós vimos Joana de Ângeles nos colocando, a depressão, ela está principalmente na nossa dificuldade de lidar com as frustrações. Porque dentro de nós não há mapa de derrota. Dentro de nós há fatos. A forma como eu lido com esses fatos e com estas situações vai estar gerando em nós as nossas emoções, utilizando do pensamento que gera o sentimento e que pela força da vontade vai gerar em nós a energia mental. Como eu estou me conduzindo? Diante de uma situação que muitas vezes aquela pessoa consegue ver algo de forma produtiva, otimista, outra vez de uma forma negativa. Aí nós vamos entender quando realmente Valon diz
que toda criança tem necessidade do adulto socializado para inseri-la no social. Quando aquela criança cresce ao lado de um pai ou de uma mãe que tem mania de doença, ela vai aprender também essa mania. A mãe muitas vezes que está com dificuldade, que tem aquele padrão de reclamar, de queixar, a criança também vai aprender com a mãe, ou vai aprender com o pai, enfim, com as figuras de autoridades. Aí nós vamos entendendo que hoje, na fase adulta, que é na verdade a manifestação de todo o alicerce que nós percebemos ou recebemos na infância, diante de uma situação, um desafio ou de uma frustração, nós temos dificuldade de deixar o passado passar. O básico da depressão é como se eu quisesse tomar banho na mesma água do rio 2 vezes. É possível? Não. Eu posso tomar banho no mesmo rio, não na mesma água. Então eu fico num padrão de pós-ocupação. Mas por que eu não falei aquilo? Mas por que eu fui dizer aquilo? Mas por que eu fiz aquilo? Mas já passou. E eu entro numa ilusão de controle do passado, como se ele pudesse voltar. E como o nosso cérebro não distingue o que nós estamos pensando ou o que está ocorrendo, quando eu rememoro o meu passado, que eu tenho dificuldade de ter uma visão proativa, me dá a sensação como se aquilo estivesse acontecendo naquele momento. Portanto, eu tenho toda uma alteração neuroquímica que vai gerar em mim todos esses sintomas. E quem tem o padrão da pós-ocupação, dificuldade de deixar o passado passar, temos também o padrão da pré-ocupação. A pré vem antes. Então ela pega as cores sombrias do passado e pinta também o futuro. Veja, não deu certo. Olha o que me aconteceu, o que vai ser de mim amanhã. Então ela já vive o momento do amanhã como se a vida dela fosse sem cor. Por isso a apatia. Agora o passado existe para que eu vá lá e mude alguma coisa? Já passou. E o futuro existe? Também não existe. O que existe é o aqui e agora, o presente. Por isso que então nos afirma Jesus que nós não conturbemos os nossos corações. Deixar que cada dia, por sua vez, se responsabiliza pelos próprios fatos. Então, a grande proposta é justamente nós nos ajudarmos a viver o aqui e agora. Ainda dentro dos sintomas psíquicos, nós entramos no humor depressivo, onde vem o quê? Baixa autoestima, um padrão de negatividade, desesperança, desânimo, um sentimento de culpa. E o mundo à nossa volta é visto de maneira cinzenta, como se usássemos óculos escuros. Emmanuel nos afirma que das pessoas, das coisas, das situações, sempre existe o melhor lado. Para todos nós? Não. Para aqueles que aprenderam a ver pelo melhor lado. Tem aquela pessoa que tudo que você fala, fulano não vai dar certo. Fulano não tem jeito. Aquela pessoa que é um verdadeiro muro ou um paredão, nada vai dali. Há aquela outra que é uma verdadeira ponte, lubrificando as inter-relações. Fulano, olha, isso não é comigo, mas só um minutinho eu vou te indicar alguém, e se não der certo, volte, se eu puder te ajudar, tudo bem? É aquela pessoa que ela tem uma visão das situações como sendo sempre uma oportunidade de aprendizado. Então tudo depende de como nós estamos diante das situações. O nosso sofrimento, a nossa dor, não é pelo que nos acontece, é pela dificuldade de sabermos lidar com aquilo que nos acontece. Nada vai nos acontecer que não seja para o nosso aprendizado. E um dos fatores mais relevantes no processo depressivo é a culpa. E quando nós entramos no movimento da culpa, no fundo, somos nós aqueles que temos um padrão do perfeccionismo. Queremos tirar algo que Deus não tira de nós, que dá dentro de uma das leis naturais, que é a lei de liberdade. Deus nos concedeu a liberdade para fazermos o que quisermos da nossa vida. Mas Ele também deixou uma outra lei, que é a lei de responsabilidade. E as leis, elas são solidárias. Portanto, a semeadura é livre, como diz Emmanuel, mas a colheita é inevitável. Então, quando eu entro no movimento da culpa, no fundo, eu não estou me assumindo.
No lugar da culpa, é fundamental que nós busquemos trabalhar a responsabilidade. Portanto, há também, ainda dentro dos sintomas psíquicos, uma redução da concentração, da capacidade de pensar e tomar decisões. Principalmente quando nós entramos no movimento da culpa. Porque quando nós nos culpamos, nós temos um movimento interno de fazer um auto-julgamento. Porque nós estamos presos no conceito de certo e errado. Nós não estamos tendo uma leitura nossa enquanto espírito imortal. Allan Kardec, em A Gênese, quando ele coloca que a vida de relações, a vida em sociedade, é a pedra de toque do espírito, mostrando que nessa nossa busca de interrelacionar e de agir conosco mesmo, nós vamos ter muitas experiências, aprendizados e as experiências desafios. Aquelas que nós acertamos, já aprendemos. E aquelas que nós ainda não acertamos, são experiências desafios para que nós possamos refletir, analisar e aprender com elas. Portanto, quando nós erramos e entramos nesse padrão de exigência ou de negligência, nós então entramos no movimento da culpa. E o culpado, como que ele sente? Incluso, excluso, digno, indigno, capaz, incapaz. E deixamos de perceber que Deus não cria ninguém incapaz. Tanto é que Jesus, quando diz: tudo que eu faço, vós podeis fazer e muito mais, mostrando que potencialmente todos somos iguais. O que nos diferencia um do outro é enquanto habilidades. E nessa manifestação das nossas habilidades, Deus é amante da diversidade. Allan Kardec, na questão 115 do Livro dos Espíritos, ele tem um cuidado de perguntar aos bons espíritos: Deus criou espíritos bons e espíritos maus? E os espíritos respondem que não. Todos fomos criados simples e ignorantes. Simplicidade desprovido dessa complexidade que hoje nós trazemos, ignorantes desprovido do conhecimento, mas nos dotou do potencial. E nessa busca de desenvolvermos, é compreensivo que nós vamos ter alguns pecados. Etimologicamente, a palavra pecado vem errar o alvo. Então, não há outro caminho, como a professora fez conosco lá no primário. Quando nós errávamos a conta, o que ela dizia? Uma professora bem amada, porque aquela professora que tem a criança machucada dentro de si, ela vai chamar a criança de burro, né, de irresponsável. Mas uma professora bem amada, que está bem centrada em si mesma, que tem uma visão enquanto espírito imortal, ela vai dizer: meu bem, eu amo você, agora essa conta está errada. O que você precisar para corrigi-la, eu estou junto com você, mas isso é sua tarefa, corrigir a conta. Então, da mesma forma, o nosso anjo de guarda faz conosco. O errar é também um processo de aprendizado. E o caminho é a reflexão, e nem a culpa, e nem também a exigência. Ainda dentro dos sintomas fisiológicos, nós também, quando estamos no nosso movimento depressivo, por estarmos numa contramão do nosso pensamento de nos ajudar, de valorização da vida, nós estamos jogando energia fora. Portanto, nós temos um sentimento, uma sensação de perda de energia, alterações do sono, nós entramos numa insônia ou numa hipersônia, que é um sono não repousante. Nós não temos um sono bem repousante. Por quê? Porque nós entramos, ora, numa hiperestimulação cerebral, o pensamento fica hiperexcitado, e ora nós entramos numa apatia. Daí nós vamos ver a depressão, o bipolar. Ora ele está lá, não vale nada, quem sou eu? E ora ele quer compensar isso no estado de mágica, querendo estar mudando sem se mudar interiormente, que ele entra na euforia. Daí a importância do autoconhecimento, do conheça a ti mesmo, como disse Santo Agostinho. Nós temos também uma alteração do apetite, uma redução do interesse sexual, por quê? Tudo aquilo que nos gera prazer, pelo meu sentimento de culpa, eu entro num processo de autocensura,
auto-julgamento e auto-punição. Então eu fico me punindo num movimento muitas vezes consciente ou inconsciente, que na maioria das vezes eu não me dou conta do que realmente eu estou me fazendo. E aí então isso vai refletir com dores diversas partes do corpo, em dores que eu realmente vou ao médico, faço todos os exames e não consegue localizar. Também fazemos um processo de afastamento social dentro desses sinais de comportamentais. Crise de choro, alterações psicomotoras, comportamentos suicidas. Por quê? E aí é uma das questões que requer um maior carinho, um maior respeito de todos nós. Porque como eu estou num movimento de apatia diante da vida, a pessoa que entra num processo do pensamento de vir a se suicidar, no fundo, ela quer evadir-se do problema. Ela não se vê enquanto dona do problema. E aí a importância de nós termos uma leitura, ou uma reflexão, um estudo da doutrina espírita, principalmente, porque a doutrina que vem estar nos trazendo, o estudo aprofundado do espírito, ele ser imortal, mas não somente o estudar de uma forma cognitiva, intelectual, mas buscarmos estudar, sentir-se, qual é o sentido dessas lições, desses pensamentos para mim, e para que eu possa agora vivenciar. Nessa busca de vivenciar, eu vou conseguir fazer uma superação dessas sugestões que muitas vezes ocorrem conosco quando estamos num movimento depressivo. A pessoa que suicida, ela quer matar o corpo como se fosse o corpo a causa do problema. E o corpo nada mais é do que um computador. Quando nós colocamos um PPS, uma música, uma imagem do computador, nós nos emocionamos. E o computador não, ele é uma máquina. Só que nós moramos numa máquina que obedece o impulso mental do seu morador. E quando a pessoa entra nesse movimento, aí sim, muitas vezes há sugestões daqueles que são os nossos sócios de dificuldades, nossos sócios de deficiência, que são os obsessores. Os obsessores não são intrusos. Eles obedecem ou eles aproveitam as matrizes que nós já trazemos dentro de nós. Da mesma forma que o açucareiro aberto, ele vai atrair a formiga. Ele não está criando a formiga. Mas a formiga, por ter a faculdade de perceber o açúcar, ela é atraída. Da mesma forma, em virtude do nosso padrão mental, nós atraímos os nossos sócios de dificuldades ou os obsessores conforme os nossos padrões mentais. Allan Kardec, na questão 459 do Livro dos Espíritos, ele tem o cuidado de perguntar: interfere os espíritos na nossa vida, em nossos pensamentos? O que os espíritos então responderam: muito mais do que imaginais, a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então nós temos um processo de interferência mental, tanto de encarnado para encarnado, como também de encarnado para desencarnado, como também de desencarnado para o encarnado. Nós somos seres tridimensionais, estamos sempre em comunicação, que sinteticamente nos diz o apóstolo Paulo: estamos envoltos por uma nuvem de testemunhas. Daí a importância de nós estarmos nos dando essa atenção amorosa. A depressão, segundo as características dos pensadores que estudam o comportamento humano, a classifica como sendo, nos seus níveis leve, moderado e grave. No nível leve, os sintomas não interferem tanto no dia a dia. Aquela pessoa é também caracterizada um processo depressivo, depois de 15, 20 dias, aquele sintoma de apatia diante da vida. Então a pessoa na depressão leve, ela consegue ainda desempenhar as suas funções do dia a dia triviais. Quando ela não se dá a atenção devida, ela torna agora a depressão no nível mais acentuado ou moderado. Nesse nível, já há um comprometimento maior na manutenção das atividades diárias. Então, algumas das atividades, ela começa a ser mais seletiva, a deixando em segundo plano.
Quando não se cuida, no nível mais grave, neste nível já há um comprometimento maior na manutenção das atividades diárias. Esse é o momento em que a pessoa começa agora a ficar no quarto escuro, fugir das relações interpessoais, ela fica naquela apatia plena, mais profunda da vida, onde muitas vezes ela fica até sem força para poder pentear um cabelo, tomar um banho, chegando a casos em que já vimos da pessoa defecar até em cima da cama, porque não tem forças para poder estar ali levantando. Tamanha é o desgaste da sua energia. Neste livro Depressão e Obsessão também, da editora Espiritizar, duas faces de uma doença espiritual. Nosso Alírio apresenta também algumas questões bem profundas dentro dessa influência espiritual, nos levando a um processo depressivo. Ainda das causas espirituais, há uma falta de significado e de interesse da vida, gerado pela rebeldia, filha dileta do orgulho. Por quê? Porque nada vai nos acontecer que não esteja no nosso programa. Portanto, eu posso alterar o meu programa numa atitude proativa da vida, amorosa, responsável, para melhor. Por isso que Jesus disse, o que o Pai quer não é a morte do pecador, é a morte do pecado. Diz João que Deus é amor. Então nós somos filhos de um Pai de misericórdia, de um Pai de amor. Se aquilo que nos acontece vem com o intuito educativo, e eu busco agora mergulhar em mim mesmo num processo de autoconhecimento e ajo de forma diferente, naturalmente eu vou estar tendo agora as questões da vida correspondentes às minhas próprias ações mais felizes. Quando assim eu não faço, naturalmente eu começo a me rebelar diante das situações da vida. E o que é da gente não vai para a porta do vizinho, como diz o Espírito André Luiz no livro Sinal Verde. Portanto, nós somos os responsáveis por tudo aquilo que está à nossa volta e nos acontece. A pessoa entra então num processo de rebeldia, de negação da própria vida, no movimento oposto ao amor e à felicidade. A pessoa gostaria de ter uma vida maravilhosa, glamourosa, só com prazer sensório, que nós temos dois prazeres. O prazer que gera o prazer quando nós agimos, fruto de um diálogo fraterno, um amigo, uma boa leitura, um momento de fraternidade, um momento de solidariedade, ou nós temos aquele prazer que é o prazer sensual. Por isso que a psicologia ela é muito clara quando diz a gula, o sexo desvairado, a compra compulsiva e etc., está ocupando o lugar de alguma coisa que amorosamente eu não estou me ofertando. Então, quando eu não me dou atenção devida, não me acolho amorosamente, eu vou buscar o prazer externo, mas que logo depois gera o desprazer. E é justamente esse desprazer que gera o vazio maior. Daí a importância de buscarmos os valores éticos da vida. Ainda nas causas espirituais, causa mais profunda da depressão vem de um sentimento de onipotência que o depressivo gostaria de ter, movido pelo seu orgulho, para fazer com que tudo que ele desejasse ser diferente, que assim fosse. Mas, como somente Deus é onipotente, ele se revolta e se deprime, pois a vida não se dignou a atender os seus caprichos. Quando eu entro no movimento depressivo, que é a antessala de um movimento mais profundo de negação da própria vida, é como se eu, num nível subconsciente, falava assim, já que a vida não se curva ao meu jeito, eu me nego a viver. Por isso que é um processo de rebeldia. Quando Jesus, então, nos coloca que não cai uma folha de uma árvore sem que o Pai queira, sem que ele saiba, dentro dessa visão de onipotência, de onisciência da divindade, nós vamos estar nos curvando numa atitude de humildade, porque não tem como nós mudarmos as leis de Deus. Ninguém consegue enganar as leis divinas. Por isso que Allan Kardec, na questão 621, do Livro dos Espíritos, ele pergunta aos benfeitores da humanidade, onde está escrito a lei de Deus? E os Espíritos então respondem, na consciência.
Diz Emmanuel que a consciência é a voz de Deus dentro de nós. Então, quando nós enganamos alguém, primeiro nós estamos tentando nos enganar, que é uma fala de auto-engano. Mas ninguém consegue burlar as leis divinas. Então a gente vai perceber que a cada um conforme as suas obras. Ainda dentro das causas espirituais, então sempre nós, aqueles que estamos nessa rebeldia, ficamos focados na perda daquilo que fizeram no passado, ou daquilo que gostaria de ter feito e não fizeram. Então vejamos que nós ficamos num processo, muitas vezes, de pós-ocupação. Apegam-se àquilo que não tem, em detrimento daquilo que tem, e entram numa revolta contra a vida. Aqueles que temos dificuldades, muitas vezes, de deixar o passado passar, nós guardamos detalhes, momentos dos momentos depressivos. Você acha que eu esqueci o que você fez comigo há 28 anos atrás, lá na porta da igreja, depois do nosso casamento? Naquele dia era que eu estava com aquele vestido assim, e a gente tem detalhes. Então muitas vezes a pessoa está casada, mas não está casada, porque ela não está casada consigo mesma. Ela tem um padrão de não autoacolhimento, de não autoaceitação. Portanto, aquilo que eu me faço, eu projeto na vida, nas pessoas e nas coisas. Eu fico apegado àquilo que eu não tenho e não curto aquilo que eu tenho. Newton, este grande pensador da humanidade, ele já afirmava: o que eu sei é uma gota d'água, o que eu não sei é um oceano. O que quer dizer? Que bom que eu já sei essa gota d'água, porque essa gota d'água, fruto de uma autoconsciência, eu sei que ela está contida no oceano. O oceano é feito de gotas d'água. Então eu vou vivenciar essa gota d'água tão intensamente, mas com a consciência de que existe um oceano de oportunidades me aguardando. E para que eu possa desfrutar cada momento mais dessas gotas d'água, é fundamental que eu me trabalhe amorosamente. Isso é fruto da autoconsciência. Ainda dentro das causas espirituais da depressão, tem este outro livro, Energias do Chakra, Saúde e Autotransformação, nos ajudando a ter uma leitura, uma percepção do que realmente vem a ser. Chakras é uma palavra em sânscrito que significa vórtice, que significa como se fossem núcleos energéticos que nós trazemos no nosso corpo perispiritual. Allan Kardec se limitou somente à questão do espírito, o perispírito e o corpo. Mas hoje nós estamos vendo, doutrina espírita enquanto ciência, um desdobramento dessas informações, nos ajudando a estar entendendo esse equipamento amoroso onde nós moramos. Quando nós oramos, nós vamos perceber, nós entramos num realinhamento dos nossos fluxos energéticos do perispírito, que são os chakras, como nos afirma Joana de Ângeles. Ainda nas causas físicas que acontecem conosco quando estamos no nosso movimento depressivo. Os fatores genéticos que vão estar realmente acontecendo, mas quando hoje a psicopatologia faz um estudo da síndrome de Down, que é a trissomia do cromossoma 21, nós vamos perceber aquela mãe que tem 5 filhos, aquele nasceu com a síndrome de Down, ou com uma hidrocefalia, ou veio sendo num corpo anicéfalo, sem o cérebro, ou com o cérebro comprometido. Por quê? Então entra a psicologia espírita, nos mostrando que antes da fecundação do espermatozoide com o óvulo, ali estava o agente pensante, com todo o seu psiquismo, interferindo no quadro genético daquele corpo que vai ser formado, conforme nos coloca o Espírito André Luiz no livro Missionários da Luz, no capítulo que se intitula A Reencarnação de Segismundo. Então, também os fatores genéticos vêm a obedecer o impulso mental do espírito reencarnante. Os fatores bioquímicos, cerebrais, as alterações neurotransmissores produzidos pelas células cerebrais, a dopamina, a serotonina e a noradrenalina. Então, conforme nós pensamos,
o nosso pensamento vai atuar energeticamente no nosso cérebro, que vai o levar a produzir no nível neuroquímico e que vai produzir em nós todo um sintoma de equilíbrio e harmonia, ou de desequilíbrio ou desarmonia no nosso processo metabólico, fazendo então uma alteração das questões neuroquímicas que nós trazemos. Daí, as alterações cerebrais, a importância que tem de nós buscarmos profissionais, por exemplo, um psiquiatra, já no nível mais acentuado da depressão, ele vai entrar com alguns componentes neurotransmissores, conforme o padrão de cada um que apresenta psiquicamente, para fazer uma recomposição neuroquímica daquele momento em que eu, o meu padrão mental, estou de alguma forma dificultando a harmonia e o equilíbrio do corpo em que momentaneamente nós moramos. E aqui nós temos uma célula nervosa, e entre uma célula e outra, vejamos que tem um espaço que chama-se sinapse. Isso aqui é uma célula de um neurônio, e essas sinapses aqui, elas são, a comunicação que são feitas, é como se fosse o plug que nós colocamos na tomada. Então, para ver a comunicação dessa extensão e o computador, precisa ter um plug. Esse plug é alimentado de uma forma neuroquímica. Por isso que quando eu tenho pensamentos desorganizados, essas conexões aqui se fazem de forma desorganizada. Aí nós entramos numa perturbação, conforme nós já colocamos anteriormente. E aí nós estamos vendo a serotonina e a noradrenalina, que são dois neurotransmissores, grande importância no estudo da depressão, conforme nós estamos vendo aqui. Muito bem. Dentro da culpa e a depressão, que é um dos fatores que mais inibe o nosso processo de desenvolvimento. Pode advir de um fato acontecido no passado, recente da pessoa, desde lá da infância, fixado na mente consciente, ou no passado remoto, fixado no subconsciente. Quando Allan Kardec pergunta aos bons espíritos qual é o sentido da reencarnação, provas e expiações. Na prova nós viemos sedimentar valores. Na expiação nós viemos estar fazendo um processo de reeducação. A própria palavra expiação, ex, de extrair, pia, pureza, através da ação do bem. A pedagogia divina é a pedagogia do amor. Embora há um ditado muito comum que nós ouvimos, que quem não aprende por amor, aprende, mas não aprende. Porque se a dor nos ensinasse, penitenciária era a fábrica de anjos. Então ninguém aprende pela dor. A dor nada mais é do que o carteiro, nos mostrando que o que nós estamos fazendo merece reparo. Então a dor, ela vem, como diz o Espírito Joana de Ângeles no livro Plenitude, a dor e o sofrimento só se faz presente onde o amor se fez ausente. Nós aprendemos mesmo por amor. Por isso que na reencarnação nós estamos para desenvolver valores, que é a educação, ou reeducar, que é realmente refazer valores. E já dizia o Espírito, já dizia Dom Bosco, educar é coisa do coração. As pessoas que nós mais amamos e que marcaram as nossas vidas, não foram pessoas que nos deram coisas. Foram pessoas que, quando deram coisas, se deram com aquilo que elas estavam dando, permeada de carinho e de afetividade. Por isso que é fundamental que nós busquemos nos tratar com carinho e com respeito. Então, quando nós entramos no movimento da culpa, que nós trazemos muitas vezes de processo reencarnatório de outrora, mas como disse o Espírito Honório no livro Dias Felizes, nós fomos preparados para vivermos essa reencarnação de forma exitosa. Portanto, não importa o que fizemos no passado, importa sim o que é que estamos fazendo com o que fizemos. Então não é importante eu saber quem eu fui ou quem eu deixei de fazer. Importa sim quais são as minhas tendências. Se eu trago comigo uma tendência muito forte, a minha sexualidade desequilibrada,
ou a maledicência, ou a avareza, ou quaisquer outros comportamentos egóicos, o que é fundamental? Que eu me acolhe com respeito, para que eu possa agora fazer a semelhança do aluno, que da grade curricular, algumas matérias ele tem dificuldade. Portanto, aquelas que ele tem dificuldade, só há um caminho. Ele se acolhe na sua condição de aprendiz, aceita a sua dificuldade e busca agora trabalhar, lei do trabalho. Está estudando mais acentuadamente para que ele possa cumprir o que é proposto pelo currículo escolar. Da mesma forma, nós só vamos ter paz e harmonia se nos acolhermos amorosamente, sem o processo da culpa e colocando sim responsabilidade. E aí nós vamos ver qual o tratamento então que nós poderíamos estar buscando de forma objetiva, nos ajudando no processo da depressão. A psicoterapia, de preferência transpessoal ou cognitiva, a homeopatia, a acupuntura e os medicamentos antidepressivos. Quando nós estamos vendo a psicoterapia, que é a busca de um psicólogo, de um profissional da área da saúde mental, e por que da forma cognitiva? Para que nós possamos ter o entendimento que o que nós estamos passando hoje não vem do nada, vem sim de uma resposta das nossas ações do ontem. E de preferência a psicologia, que tem uma visão espiritual. Hoje nós temos a psicologia transpessoal. E Joana de Ângeles desenvolveu ou psicografou através do nosso Divaldo Pereira Franco toda uma série chamada psicologia transpessoal, que hoje é a quarta força da psicologia. A primeira é o behaviorismo, a segunda a psicanálise, a terceira a humanista e vem então agora a psicologia transpessoal, que tem uma visão semelhante à psicologia espírita. Ela tem uma visão biológica, psicológica, social e espiritual. Ela tem uma visão também reencarnacionista. A homeopatia, por quê? A homeopatia, ela, conforme Hahnemann, este benfeitor da humanidade, ele descobriu que através do núcleo das células nós podemos também estimular organicamente e fazer uma mudança também paralelamente psíquica. A acupuntura, porque a acupuntura também atua no núcleo do corpo que reflete no nível perispiritual, porque há uma interligação. Nós estamos mergulhados num sincronismo, tudo no universo se intercomunica. E aí os medicamentos antidepressivos, jamais automedicação, mas buscando sim profissionais competentes. Muito bem, ainda no tratamento, né? Aliás, esse garoto aqui, ele chegou da escola, pegou a mochila, deixou lá no canto, chamou o grande amigo dele, que é o cachorro, que fazia sempre o mesmo trabalho com ele de oração, e ficou orando. Só que ele, assim que chegou, ele nem foi almoçar direito, já era noite. A mãe perguntou: meu filho, mas por que você está orando tanto assim, meu filho? Eu nunca te vi orar tanto assim. Mãe, eu estou orando para que Belo Horizonte seja a capital de Goiás. Meu filho, onde é que você tirou isso? Belo Horizonte é a capital de Minas Gerais, a de Goiás é Goiânia. Mas mãe, não foi assim que eu coloquei na prova. Allan Kardec reservou o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo para tratar justamente dessas questões do valor e da importância do nosso pensamento. E ele trata do valor da oração. E ele mostra que a oração, ela é o antídoto para todas as nossas perturbações. Então muitas vezes nós estamos igual a esse garoto, querendo dar ordem para Deus, que Deus mude a ordem das coisas. Eu quero que Deus mude o meu marido, ou que mude a minha esposa. Oh, Deus, muda meu filho. A gente fica dando ordem, que são as orações egóicas. Esta oração que não sai de em torno de nós mesmos. Porque a oração não é fazer uma derrogação das leis divinas. Ao orar, é importante que nós busquemos forças para que possamos resistir ao mal, superando o bem, no sentido de estar adentrando cada vez mais para a luz que todos nós somos, que brilhe a vossa luz, disse Jesus. Então a oração, ela nos leva ao encontro da nossa competência amorosa.
vós sois o sal da vida, vós sois deuses, dizia Jesus. Então, quando nós oramos, diz Emmanuel, que a oração ela é um hino vibrante do universo. Ora o verme debaixo do solo, o homem e a mulher no solo e o Pai nas galáxias. Jesus, por excelência, ele sempre buscava orar nessa conexão profunda com Deus, nos trazendo as lições sublimes do amor. Diz Emmanuel ainda que a oração, ela está permeada em todo o universo, no vai e vem das águas do mar, do controle das marés, é o mar orando. Quando nós plantamos uma planta na sombra e ela busca a luz do sol no fenômeno do fototropismo, é a oração. É a oração, aquela mãe que está ali ensimesmada, meu Deus, que remédio eu dou para o meu filho? E naquele momento, nessa conexão amorosa, o anjo do bem chega e a inspira. Então a oração, como disse Jesus, vigiai e orai para que não entreis em tentações. Isso está em Marcos, no capítulo 26, Mateus, no capítulo 26, no versículo 41. Então é importante, dentro do nosso processo de mudança, como agente da nossa ação, nós queremos realizar o processo de mudança. Por quê? Se eu não sei o que eu quero, qualquer coisa serve. E Deus não criou ninguém para qualquer coisa. Nós íamos na estrada, lá em Catalão, e eu vi um caminhão que estava escrito assim: eu não sou dono, eu não sou dono do mundo. Esse caminhão passou por aqui também? Esse caminhoneiro anda, hein? Como que é? Eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Então veja, nós somos herdeiros do universo, diz o Espírito Joana de Ângeles, e filho de Deus, e ninguém vai tirar de nós essa condição. Então vejamos, vai nos faltar ajuda? Então é muito importante eu saber o que é que eu quero para a minha vida, qual é o meu projeto de vida. Ter carro, ter casa, ter dinheiro, não é mais a nossa questão. Mas é fundamental que eu busque um projeto enquanto espírito imortal, momentaneamente vivendo no corpo, porque 3 grandes aspectos nós levamos quando desencarnamos. Aquilo que nós investimos em nós intelectualmente, porque o espírito não retrograda. Aquilo que nós investimos em nós afetivamente, e aquilo que nós investimos em nós ética e moralmente. Casa, carro, dinheiro, fica tudo aqui. Nós nunca vimos um carro forte levar o dinheiro do cidadão no enterro, não sei aqui em Araguari. Portanto, o que é que nós levamos da vida? A vida que nós levamos. Como eu utilizei? Então nós vamos perceber a importância de que eu também saber o que e como realizar. Por isso que é fundamental, quando Allan Kardec diz que a doutrina espírita é uma ciência que estuda a natureza, a origem e destino dos espíritos e as suas relações com o mundo corporal, ela é uma ciência que nos ajuda dentro de uma visão filosófica, numa mudança de comportamento, de autovalorização, de autopercepção, enquanto espírito imortal. E como ciência, ninguém aprende ciência por osmose, ou por cultura axilar. Coloca o livro debaixo do braço e vai passar a cultura. Não. É fundamental que nós busquemos estudá-la. E ao mesmo tempo que nós a adentremos para a doutrina espírita, é através do estudo que nós vamos estar oportunizando que ela adentre a nossa intimidade. Principalmente dentro dessa visão sistêmica e reflexiva, para que eu possa me tornar uma pessoa de bem. E através da minha mudança, eu vou colaborar com aqueles que estão à minha volta. E isso é trabalhoso. Dentro dessa percepção, eu entro agora numa vigilância, para que eu possa estar mantendo o meu projeto. E vou estar também, agora, sentir que se deve realizar. Tem sentido para mim o que eu estou aprendendo? Normalmente não é assim que nós fazemos. Às vezes nós falamos assim, olha, quem devia estar aqui assistindo essa palestra é ele
ou é ela. Ah, vou levar essa mensagem para ele. Esquecemos que isso é um mecanismo de fuga chamado projeção. Eu vejo no outro defeito dele, mas no fundo é o meu defeito que eu não quero me dar conta e trabalhar. Então a importância de sentir o que se deve e buscar a oração como sendo esse instrumento para que eu possa efetivamente estar realizando a minha mudança. Dentro dessa visão, nós vamos ver então a terapia da fé e do perdão, desenvolvendo a confiança num processo de ressignificação do sentimento de abandono que às vezes nós, aqueles que trazemos um padrão depressivo, sentimos. Porque no fundo sou eu mesmo, por não acreditar em mim, por não me autovalorizar, por não me autorrespeitar, eu me sinto no abandono. E conforme eu me sinto, eu vou estar projetando também esse processo de abandono na relação com o outro, com a vida, com as coisas e com Deus. Esquecendo de que Deus jamais nos abandona. Antes de qualquer problema, diz Emmanuel, a ajuda vem na frente. Então eu vou buscar agora, fruto dessa autoconsciência, uma autoaceitação, o autoacolhimento. Eu vou fazer uma aceitação de mim mesmo como ser aprendiz da vida, que ainda estou sujeito a errar, mas vou estar cada momento me trabalhando para agir de forma melhor. Nesse acolhimento eu entro num processo de experimentação já, de que vale a pena eu estar acreditando em mim, fruto do conhecimento. Conheça a verdade vos libertará, conforme disse Jesus. Portanto, eu entro agora num processo de autoeducação para ir ao encontro da vida e não contra ela. Por quê? Às vezes a gente diz assim, como que você está? Estou nadando contra a maré. E é verdade. E conforme às vezes a pessoa fala, a gente percebe como que ela funciona internamente. Um tempo atrás eu estava na empresa, logo no final do ano, chegou um cidadão, o outro amigo que estava ali, fulano, tudo bem? Se cumprimentaram efusivamente, perguntou, e aí, como é que estão as coisas? Como é que foi seu ano? Uma droga. Eu falei, tem coisa aí. Ele falou, mas por quê? Passei o ano correndo atrás de prejuízo. Quer dizer, quem que é na frente? O prejuízo, ele é aonde? Atrás. Então aquela pessoa que estava numa postura passiva diante da vida. Olha, passou o ano correndo atrás do prejuízo. Por que não ir adiante numa visão proativa da vida? Então nós vamos perceber a importância que tem eu estar respeitando as situações que me ocorrem. Programa intenso de boa educação mental e comportamental gerando bem-estar. Que às vezes tem pessoas que ela já morreu, já desencarnou e só falta cair. Eu fui um tempo fazer um programa com adolescentes e chegou o diretor do colégio, era um programa profissional, e ele deu aquela maior bronca nos alunos e tal. E eu fui e perguntei, escuta, como é que vocês estão sentindo diante dessa situação que foi que... O professor foi dizer assim, não, tudo bem, para nós tudo é normal. Esse professor é um dinossauro, esse diretor. Para ter coisa, até hoje ele não tem nem e-mail, não sabe nem mexer com o computador. Olha a percepção. Em compensação, eu tenho uma amiga de 98 anos. Veja, eu digo assim, como é que pode? 98 anos, ela foi, pediu o neto dela, o bisneto dela, para ensinar como mexer no computador. E eu perguntei, mas veja, você com essa idade, e ela muito lúcida, ela foi e disse, já estou preparando para a próxima encarnação. Então vejamos a visão diferente daquele que muitas vezes nós vamos ver muito jovem, velho, e muito velho, jovem. Porque a juventude não está na idade cronológica, a juventude está na busca do ideal. Enquanto nós tivermos um ideal, enquanto espírito imortal, dificilmente nós estaremos entrando num padrão depressivo. Buscar o sentimento de aprendiz com exercício de amor, mansidão e humildade de coração. Renovar, recomeçar e prosseguir. Esse é o processo. Porque mestre somente é Jesus. E quando nós entramos num padrão de autoexigência de nós mesmos, sem respeitar o nosso direito de poder errar e assumir a responsabilidade de
fazer a reparação dos nossos erros, nós estamos desrespeitando a nossa condição enquanto aprendiz da vida e filho de Deus, e entramos no movimento mascarado de falso mestre ou de pseudo-mestre. E aí então nós temos dores e sofrimento. Ainda no tratamento, a importância do evangelho-terapia, terapia da meditação, da oração, e a fluidoterapia espírita, o passe e a água magnetizada. É claro que antes de nós buscarmos somente esses processos da psicoterapia ou da terapia espírita ou da fluidoterapia espírita, é fundamental que nós busquemos o estudo da doutrina espírita e que busquemos, além do mais, estarmos também saindo dessa postura de receptividade somente e entrando numa atitude de proatividade, de buscarmos devolver amorosamente, através do trabalho do bem, fruto da nossa autorrenovação, aquilo que a vida amorosamente investiu em nós. Eu cheguei na casa espírita, o dirigente da casa espírita, o senhor Aristotelino Alves Praeiro, e ele já com 96 anos, estava sendo portador de um CA, de um câncer. E quando ele veio, adentrou a casa espírita, na primeira convalescência que ele teve, apoiado numa bengala, olhando lá no fundo, na linha do horizonte, ele deu aquele suspiro. E tem aqueles momentos mágicos da vida da gente, não é? Que a pessoa fala e grava profundamente. E quando ele voltou a si, eu contemplando, eu fui e disse: senhor Praeiro, o senhor está feliz de estar de volta à casa espírita? E ele disse algo com tamanha ternura e profundidade que gravou de forma indelével a minha alma naquele momento. Ele foi e disse: muito feliz, porque o trabalho é a forma amorosa de nós devolvermos carinhosamente aquilo que a vida nos investiu caridosamente. Eu gravei. O trabalho é a forma amorosa de nós devolvermos carinhosamente aquilo que a vida investiu em nós caridosamente. E é verdade. Vejamos que nós somos uma somatória de não nós. Quando o Públio coloca que esta casa, veja, 90 anos, quanto esforço de almas nobres para que nós pudéssemos desfrutar dessa casa. Ninguém sabe quem foi que plantou o algodão da roupa que nós estamos usando. Quem colheu este algodão? Quem o transportou? Quem fez o design? Até chegar até nós, quantas pessoas estão envolvidas numa roupa? Então imaginemos a gratidão com a vida. Daí, quando nós nos entregamos ao trabalho, fruto dessa percepção, nós vamos estar fazendo uma identificação plena com a natureza. Daí a importância, aqueles que temos o padrão da depressão, estarmos buscando o entardecer, o anoitecer, admirar uma flor e perceber que essa mesma energia amorosa também pulsa e vibra em nós, na célula do nosso coração, nos dando o hálito da vida física. Por quê? Eu estou nesse movimento, quando eu busco assim, de gratidão com a vida. Em síntese de tudo que nós vimos, em o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver algo de reflexão em Mateus 22, do versículo 37 a 39, respondeu-lhe Jesus, quando foi perguntado, então, qual o maior mandamento? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E segundo, semelhante a esse, que amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí vejamos, como que eu posso então estar amando dessa forma? Então o maior ato de amor que nós podemos estar oferecendo é decidir construir a nossa evolução e buscar investigar, compreender e amar e praticar as leis divinas primeiro conosco. Da mesma forma, qual é a maior alegria que os nossos filhos podem nos oferecer? Se tornarem pessoas de bem. Qual a maior alegria que nós podemos oferecer ao nosso anjo de guarda? Nos esforçarmos para agirmos no bem. E qual a maior alegria que nós podemos doar ao Criador?
a nossa força da vontade, de buscar realmente viver em espírito e verdade os seus ensinamentos. Este é o maior amor. E se eu não consigo me amar, como eu posso amar o outro? E aí vem a grande decisão, é decidir evoluir para, em estado de virtudes autônomas, em sintonia com a lei de amor, que é a lei maior, de amor, justiça e caridade, amar o próximo. Como é que eu posso ensinar matemática ao meu filho se eu não tenho domínio de matemática? Diz o Espírito Joana de Ângeles que ninguém dá do que não tem. Então eu só posso amar o outro se eu também estiver me amando, me respeitando, me valorizando. Então no Evangelho há uma mensagem que sintetiza e é o antídoto, é o remédio para todo o nosso movimento depressivo e do nosso egoísmo. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, no item 19, um espírito protetor em Bordeaux, 1861. E ele diz: deixai vir a mim os pequeninos, pois eu tenho o alimento que fortifica os fracos. Deixai vir a mim os tímidos e os débeis, que necessitam de amparo e consolo. Deixai vir a mim os ignorantes, para que eu os ilumine. Deixai vir a mim todos os sofredores, a multidão dos aflitos e dos infelizes, e eu lhes darei o grande remédio para os males da vida, revelando-lhes o segredo da cura de suas feridas. O amor é, meus amigos, esse bálsamo poderoso, de tamanha virtude, que se aplica a todas as chagas do coração e as cura. Se eu tiver esta chama, fogo divino, nada haverei de temer. A todos os instantes de minha vida direi: meu Pai, que se faça a tua vontade e não a minha. Se te apraz experimentar-me pela dor e pelas tribulações, bendito sejas, porque é para o meu bem, eu sei, que a tua mão pesa sobre mim. Se te agrada, Senhor, a piedade da tua frágil criatura, dá-lhe o coração, as alegrias puras, bendito seja também. Mas faze que o amor divino não se amorteça na minha alma, que incessantemente suba a teus pés a minha prece de gratidão. Se eu tiver amor, tenho tudo o que mais se pode desejar na terra, pois terei a pérola sublime, que nem que as mais diversas circunstâncias, nem os malefícios dos que me odeiam e perseguem poderão arrebatar. Se eu tiver amor, terei colocado o meu tesouro, onde nem a traça, nem a ferrugem devora, e vereis desaparecer insensivelmente da minha alma tudo que lhe possa manchar a pureza. Se eu tiver amor, de dia a dia sentirei que o fardo da matéria se torna mais leve, e como o pássaro que voa nos ares não se lembra da terra, subirei incessantemente, subirei sempre, até que a minha alma, inebriada, se impregne da verdadeira vida no seio do Senhor. O Espírito Protetor, Bordeaux, 1861. Este homem, segundo Ernesto Renan, ele é um homem incomparável. Ele dividiu a história antes dele e depois dele. Ele poderia ter descido no dorsal de astros, mas veio na simplicidade de uma manjedoura, batendo de porta a porta os seus pais. Ninguém o acolheu. O espaço que ele teve foi uma estrebaria, um lugar destinado aos animais. Mas ali ele começou a escrever a história da mudança profunda da humanidade, da simplicidade no amor. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Ele veio como sendo remédio para todas as nossas almas. Conta-se que havia um jovem
com grandes dificuldades de ordem familiar, depressões, carências afetivas, carências de ordem material. E o sonho dele era ser médico. Mas não era um médico qualquer, porque ele havia aprendido com este homem, Jesus, lá na capelinha, no alto da colina da sua cidade natal, as primeiras lições de amor e de solidariedade. E ele, com muito sacrifício e dificuldades, conseguiu concluir o curso de medicina. Era um médico que atendia aqui e acolá, além da doença do corpo, ele levava a mensagem da alma. Mas, inesperadamente, à época, chega um telegrama e o convoca para o campo de batalha. Havia estourado a Segunda Grande Guerra e agora aquele jovem doutor corria daqui a acolá, atendendo aqueles que estavam caídos pelas armas, pelos canhões. E numa dessas em que ele saiu correndo para atender alguém que foi alvejado por uma bala de canhão, inesperadamente ele pisou numa mina e a mina leva-lhe a perna direita. De volta agora à sua cidadezinha natal, com uma perna mecânica, ele havia percebido que muitos daqueles que haviam sido salvos pelos bombardeios que a guerra havia terminado, se entregaram muitas vezes à queixa, à lamentação, à depressão, vindo muitas vezes ceifar a vida física, uma postura de auto-engano. Mas havia também aqueles que dividiam um pouco que tinha com aqueles que nada tinham, diante daquele quadro comum a todos. E ele agora, junto com os amigos, começou agora a perceber que lá no alto da colina, aquela igrejinha também foi alvejada. E eles se propuseram para poder, na noite de Natal, de 24 para 25 de dezembro, reinaugurar a capelinha, onde ele havia aprendido tantas lições de amor, em nome de Jesus. Junto com os amigos, ele vendo aquelas situações, dividiram as tarefas. Os amigos ficaram de levantar as paredes, restaurar as pinturas, e ele, como trabalhava durante o dia, à noite ele ia dar o seu quinhão. Conseguiu lá no fundo, onde havia um crucifixo e que estava todo em pedaço, ali Jesus, que não estava ali, mas está na intimidade das nossas almas. Ele juntou numa caixa aqueles cacos. De dia ele atendia, aqui e acolá, à noite ele colava peça por peça. E para a surpresa de todos, na noite de 24 para 25 de dezembro, quando abriram as portas da capelinha, tudo estava restaurado. As paredes, as pinturas, mas via lá no fundo que faltava a mão direita de Jesus. E ele, como sabia que somente aqueles que chegarem muito perto de Jesus estariam entendendo, e ele colocou uma tabuleta. Nessa tabuleta só podia ler quem chegasse muito próximo de Jesus. E quem ali chegava iria ler: faça a semelhança da samaritana. Ajude este homem a atender aqueles que têm sede, porque ele tem a água da vida, e quem desta água beber jamais sentirá sede. Empreste as suas mãos a mão de Jesus. A mão que falta de Jesus é a mão que ele conta com a sua mão para levar a água do seu evangelho àqueles que estão padecendo na solidão, se entregando à depressão, onde estiver, seja aqui em Araguari, em Catalão ou qualquer lugar, empreste a sua mão a Jesus para que ele possa estender a sua mensagem de amor, de ternura, o antídoto da depressão. Que Jesus nos abençoe e guarde em paz.
Caríssimas irmãs e prezados irmãos, o Lacordaire, ele se dispõe a atender a algumas perguntas que, se alguém desejar pronunciar-se ou formular alguma pergunta, ele está à disposição e continue à disposição. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta ao Lacordaire? Desde que eu saiba responder, mas senão está aqui, ó. Tá o Cronaldo também, a Cristina aí, ó. Bom, primeiramente, parabéns pela palestra. Me pareceu muito coesa, sensata. Eu tenho uma dúvida, porque geralmente quando se fala em depressão, se vincula a algum tipo de decepção ou de inconforto pessoal do que você busca. Quando a pessoa está no processo, às vezes ainda na busca, existe um certo desconforto que provoca esse sentimento de depressão ou de inquietude. A pergunta é, qual é o limite entre teimosia e perseverança? Uma vez que, quando você já tem um fato consumado, uma perda, a depressão ela é uma consequência. Mas quando você ainda está na busca, pessoas que se sentem deprimidas porque ainda estão na busca ou na expectativa de se atingir algo. Então, o limite entre teimosia e perseverança. Como se pode detectar isso e ter a aceitação? Devo aceitar o resultado, eu devo continuar nessa busca. Esse conflito é a minha dúvida e espero talvez uma luz aí perante a isso. Muito obrigado pela pergunta muito oportuna. Bem, Gibran Khalil Gibran, no livro Metáforas, ele afirma que ninguém é de ninguém. E dentro dessa visão maior que a doutrina espírita nos possibilita, que Allan Kardec trabalha muito bem na parte terceira do Livro dos Espíritos, das leis naturais, não há perda diante do universo. Ninguém perde nada, ninguém perde ninguém. O que há, na verdade, tudo é aprendizado. E o sentimento de perda está muito ligado ao nosso sentimento gregário, meu marido, minha esposa, meu carro. Então é uma ilusão de controle. Nós temos 3 ilusões de controle, tanto é que a ilusão que não agrega valor. A ilusão de controle do outro, eu quero mudar minha esposa, eu quero mudar meu filho. Ninguém muda ninguém. O que eu posso é oferecer condições para que a própria pessoa, se ela aceitar, ela mesma vai fazer o seu trabalho de mudança. A segunda ilusão de controle é a ilusão de controle das circunstâncias. Às vezes nós ouvimos companheiras, companheiros, principalmente no consultório, mas eu casei para sempre. Para mim o casamento era para sempre. O casamento como é também a família que é para sempre. Porque Joana de Ângeles afirma que a família é uma conquista sociológica, antropológica, psicológica e espiritual. O casamento também. Mas o casamento enquanto modalidade de interrelacionamento. Mas com quem eu estou me relacionando não quer dizer que é para sempre. Porque para sempre só é eu comigo mesmo. Na relação com o outro, nós somos parceiros de viagem. Então é muito importante eu ter essa leitura, essa autopercepção. Portanto, nós sofremos pela dificuldade de nós estarmos lidando com esse desapego. Outra ilusão de controle é a ilusão de controle do tempo. Então, da ilusão de controle da circunstância, aquilo que eu havia programado e de repente aconteceu algo diferente. A desencarnação de um ente querido, ninguém esperava naquele momento, mas aconteceu. E quando eu não tenho uma leitura maior, essa amplitude de que, mesmo o filho também de Gibran Khalil Gibran, no livro O Profeta, mãe, teu filho não é teu filho. Vem através de você, mas não de você. Então vem um convite também ao desprendimento, ao desapego, não abandono, não a indiferença. Mas eu saber que eu vou estar com ele e vou estar sendo eu e ele nesta relação, enquanto estivermos juntos buscando nos dar o melhor.
E o terceiro é justamente a do tempo. Eu deveria ter feito diferente com a minha esposa e com o meu filho. Mas eu tinha a cabeça que eu tenho hoje lá atrás? Não tenho. Eu só hoje penso diferente graças também às experiências que eu passei. Eu não deveria ter feito aquele aborto, por que eu fiz? E me trago nesse movimento da culpa. Eu vou estar buscando. Eu faria hoje, novamente, o aborto que fiz? Não, eu já aprendi. Então o processo é de se autorresponsabilizar e buscar a reparação através da ação do bem. Então o que é importante? A diferença então na questão de nós estarmos insistindo e perseverar. A insistência muitas vezes ela é fruto da paixão e não da força da vontade. A paixão ela está ligada a esse sentimento instintivo ainda não trabalhado. Agora, a força da vontade é essa energia imanente da nossa essência amorosa enquanto filhos de Deus. Eu, então, tenho uma percepção de onde eu estou e onde eu quero chegar, numa visão ecológica. É bom para mim? É. É bom para o outro? É. É bom para a vida? É. Então, eu vou estar agora me empenhando, me esforçando por estar conquistando tal intento. Quando eu vejo que aquilo que eu quero vai estar gerando alguma dificuldade a alguém ou a alguma situação, veja, a vida ela é rica de opções. Então eu vou estar repensando as minhas ações. Então quando nós muitas vezes insistimos pelo estímulo muitas vezes do sentimento de perda, isso não é a vontade. A vontade, ela é diferente, muitas vezes, da paixão. A paixão, muitas vezes, ela está ligada muito mais ao entusiasmo, a estar atendendo de forma instintiva, egóica, não instintiva e essencial. Essa é a grande questão. Obrigado. Meus irmãos e minhas irmãs, antes de nós encerrarmos por hoje as nossas atividades, nós gostaríamos de convidá-los para, na terça-feira próxima, às 19h30, aqui no Caridade, a palestra do nosso amigo Marcel Mariano, que vem falar para nós compromissos de amor. Marcel Mariano é um orador espírita, como Lacordaire, que também se dispõe a levar os seus conhecimentos à luz do Evangelho e que estará conosco, então, na próxima terça-feira. Nós queremos também convidá-los para esse concerto de 90 anos. Nós conversamos com o maestro Kayami Satomi, que reside na cidade de Uberlândia, ele é da Paraíba, mas atualmente reside em Uberlândia, é professor de arte, de música, mais especificamente violoncelo na universidade, na UFO, em Uberlândia, e que organizou o Udi Cello Ensemble, que é um grupo de violoncelistas que ele ensaia e ele coordena de nível internacional. Ele se apresenta nas maiores salas do Brasil, as mais importantes também fora do Brasil. E ele aceitou o nosso convite e virá fazer um concerto dos 90 anos do Centro Espírita Caridade, no dia 5 de setembro, lá no Cine Teatro Odete. O ingresso é R$20, é 40 inteira, 20 a meia, mas todo mundo paga meia. É a promoção do evento. Então, Kayami Satomi virá às 21 horas da sexta-feira, 5 de setembro, no Teatro Odete. Os ingressos estão à venda aqui na Biblioteca Joana de Ângeles e também na bilheteria do cinema, nos horários das sessões. Então, diariamente, na bilheteria do cinema, os ingressos estarão disponíveis. Aqueles que desejarem adquirir antecipadamente, e nós esperamos poder revê-los nesse momento de arte. Ele estava passando
para nós uma perspectiva da programação. Vai ser muito rica e variada as peças que eles vão apresentar para nós. Então, no dia 5 de setembro, 21 horas, no Cine Odete, concerto de violoncelos dos nossos 90 anos. Então, nós queremos agradecer ao Lacordaire, que vem trazer essa maravilha do Evangelho de Jesus na sua sensibilidade e com seus conhecimentos. Obrigado. Muito obrigado, Lacordaire. Nossa alegria, a nossa satisfação da presença de todos. Queremos agradecer-lhes. Nós vamos convidar a dona Jéssica para entregar uma lembrancinha aqui ao Lacordaire da sua vinda aqui ao Caridade. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos orar. Abençoado Jesus, companheiro dileto, muito obrigado. Quando nos dirigimos para cá, nesse encontro marcado, sabíamos, Mestre, que o Senhor estaria presente. Retornamos agora aos lares, Senhor. Volta, Mestre, conosco. E adentrando os nossos lares, habita como morador de honra. E estimula-nos a ação de realizar que o nosso abençoado Lacordaire, na noite de hoje, nos trouxe nas reflexões de seu Evangelho. Abençoa-o, a sua família, aos companheiros matogrossenses. Abençoa o nosso Cleonaldo com a Cristina, que voltam a Catalão. E a todos os nossos amigos aqui presentes da família espírita de Araguari, que muito nos honraram com suas presenças. Que todos nós, Mestre, possamos continuar sob o seu palio generoso, a sua inspiração e condução. Espíritos amigos, companheiros da luz aqui presentes, muito obrigado. Despeçam-nos em paz. Todos nós tenhamos uma noite de harmonia e de refazimento. Assim seja. Nós apresentamos a palestra do Dr. Lacordaire Abrão Faad, vice-presidente para assuntos doutrinários da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso. Tema por ele abordado, a cura espiritual da depressão. Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada.